Eu terminei A Expulsão do Outro, do Byung-Chul Han. Eu tinha gravado aquele vídeo falando sobre a primeira parte do livro que eu li, porque eu li metade, e aí eu terminei a outra metade hoje, inclusive, já devolvi o livro na biblioteca, que foi onde eu emprestei, e eu vim aqui trazer as minhas impressões sobre o resto do livro, porque eu acho que seria legal complementar, até porque eu acho que essa segunda parte do livro, achei ela mais interessante do que a primeira. Então, tô ainda mais empolgada para compartilhar ela aqui no vídeo. Então, na segunda parte, ele vai estar se aprofundando um pouco mais em questões assim da relação do indivíduo nesse meio digital e no meio físico, né, no meio real. Ele vai estar basicamente analisando assim os efeitos colaterais dessa fusão, assim, né, porque no indivíduo da sociedade do cansaço, né, que é esse conceito que o Byung-Chul Han trabalha, que inclusive é o livro mais famosinho dele, né, A Sociedade do Cansaço, ele vai estar trabalhando essas questões, assim, da desumanização do ser humano, querendo ou não. Ele como meramente, assim, exclusivamente um objeto, um ser ali que tá, uma máquina, né, basicamente, uma máquina, totalmente robotizado. Ele vai trabalhar a composição desse indivíduo no meio contemporâneo, né, pós-contemporâneo, que vai ser presente basicamente essa fusão do indivíduo real, que existe e tem as suas qualidades ali humanas e comportamentos, enfim, e o indivíduo digital. E ele vai estar fundido, então o indivíduo, assim, humano, ele vai estar fundido com essa persona do meio virtual, né, do meio digital. Então, ele não vai estar conseguindo se afastar daquilo que compõe ele no meio, por exemplo, em redes sociais. Eu lembro que na crise da narração, o Byung-Chul Han falava bastante sobre isso, assim, sobre essa personificação, assim, das redes sociais, do meio digital, de você, às vezes, você ficar ofendido, por exemplo, quando uma pessoa te dá um follow, por exemplo. Sendo que isso não significa nada, né? O like também não significa nada se você for parar para analisar de verdade, porque é meramente um comportamento, né? Uma interação programada e totalmente limitada naquele ambiente fictício, né? De classificar. Então ele fala basicamente sobre como que nesse ambiente, né, nessas circunstâncias, o indivíduo ele vai estar muito angustiado. Por quê? Porque ele vai estar vivendo nesse ambiente homogeneizado e aí não existem mais limites. Especialmente a questão... Eu tô lendo minhas anotações. Especialmente a questão de limites no indivíduo mesmo, assim, sabe? Porque como ele tá integralmente exposto nesse meio, ele não vai mais ter esse tato, assim, de saber limites. Tanto dele conseguir, tipo, se afastar disso, assim, dessa exposição excessiva e conseguir viver de forma mais retida, assim, mais recolhida, mais humana de verdade, né? Então, tem essa questão. E tem a questão da autoexploração, né? Então, como ele tá 100% do tempo exposto, ele, sem esse limiar, assim, né? Não vai ter espaço para ele expressar a sua alteridade, para ele ser de fato, né? Então, como o indivíduo vai estar muito amalgamado nessa ilusão, assim, nesse modo de vida totalmente regrado no si, nos excessos também, que depois ele vai falar mais sobre essa questão dos excessos, já chego lá. Então o indivíduo ele não vai estar tendo tempo para ele expressar a sua autenticidade e, consequentemente, por essa falta, assim, de alteridade de si mesmo, assim, de acolher a sua própria alteridade, ele vai estar refletindo isso nas relações com os outros, né? Porque basicamente o que esse livro fala, ele vai estar retratando, assim, os impactos, vai fazer uma leitura, assim, dos impactos que essa deficiência na relação intrapessoal vai estar tendo nas relações interpessoais dos indivíduos que vivem nessa sociedade pós-contemporânea. Essa é basicamente a leitura do livro, como eu falei no primeiro vídeo. Então, eu achei muito interessante que depois disso, né, quando ele fala sobre essa questão dos limites, ele vai falar também, ele vai trazer aqui referência da teoria do Marx sobre a questão da alienação, né? Porque basicamente, assim, explicando de uma forma assim bem simples, e é a forma como ele traz também a questão da teoria de alienação, assim, desse conceito de alienação na teoria do Karl Marx, ela é fundada basicamente na relação ali de trabalho, né? Porque é a característica do trabalho de Marx, né? Analisar a questão de classes, de trabalho, enfim, né? E aí ele vai estar trazendo nessa questão da alienação, assim,
muito essa escravização que uma força externa aplica sobre o indivíduo, assim, né? Sobre o trabalhador, enfim. E não é só sobre a questão do chefe, né, e do funcionário. Não é só sobre isso, a questão da alienação do Marx, né? Mas, enfim, também é referente a objetificações, enfim, né? Questões assim, objetos, de forma geral também. Enfim, mas isso já é um debate, assim, a ser pensado, talvez, para ser trazido em outro vídeo. Mas, enfim, a questão ele fala que a teoria do Marx, ele não vai estar criticando, né? Ele vai estar complementando, trazendo aqui em consideração que hoje em dia, trazer aqui a alienação, essa relação de dominância, ela é exterior, é uma afirmação incompleta. Por quê? Porque aí ele vai estar falando que essa relação, assim, ela vai ter se desenvolvido de uma forma que agora não é mais sobre uma questão externa, só externa, no caso, né? Só extrínseca. Mas é também uma coisa que virou intrínseca também. E eu não digo inerente, mas eu digo, assim, uma coisa que se fortifica, assim, que se solidifica no interior do sujeito e vira numa autorregulação, numa autocobrança, numa autoexigência, numa autoalienação. E isso me lembrou também, né? Eu trouxe aqui nas minhas anotações um conceito muito famoso do Foucault, que é o panóptico, né? Que o panóptico é justamente isso. É o prisioneiro, né? É a pessoa que tá ali numa situação de prisão, basicamente, e que ele já tá tão acostumado em ter que seguir aquelas normas e de ter uma vigilância ali sobre ele, que ele automaticamente vai começar a fazer essa vigilância sobre ele mesmo, porque ele sabe aquele papel que ele tem que exercer, né? Ele tem que cumprir dentro daquele determinado local, daquela situação específica. Então, me lembrou muito esse conceito de panóptico, assim, que basicamente é muito interessante, né? Que ele traz, juntando, assim, né? O modo de vida pós-contemporâneo, ele naturalmente, juntando essas lentes, né? Essas óticas, ele é naturalmente condicionado, ele é limitado, né? Então, são muitas considerações muito interessantes. E aí ele vai falar sobre questões, assim, aspectos do comportamento humano que estão sendo robotizados, estão se transformando em componentes artificiais também, e como eles são importantes para ter essa adesão do outro, a adesão de nós mesmos, né? Mas especialmente a adesão do outro, né? Que é um reflexo, querendo ou não. Porque nesse livro ele vai estar trabalhando muitas questões, assim, do coletivo, né? Da importância do coletivo, obviamente, né? Então, ele fala que essa questão do olhar e da voz, que eles são atividades corporais imprescindíveis para a verdadeira conexão. São interações proporcionadas pela interação genuína, né? Então é você ver o outro, é você falar, você ouvir. Ele vai falar muito sobre a escuta especificamente. Confesso que no capítulo da voz eu não prestei tanta atenção, mas assim, eu prestei muita atenção no da escuta, basicamente, assim. E de tudo isso que ele tem a dizer, que a parte da escuta que ele vai estar tratando ali, que a escuta, ela é, assim, uma atividade primordial. Talvez, assim, pela impressão que eu tive na leitura, talvez a escuta, assim, como a atividade mais importante para promover essa conexão, para promover essa interação, essa integração com o outro. Porque aí tem essa questão, assim, da escuta ser uma atividade muito subestimada, né? Porque a escuta, ela não é passiva como imagina-se que ela é. Porque para você escutar de verdade, você tem que acolher o outro, você tem que dispor de tempo também para você tá ali escutando ativamente. E isso tudo configura um acolhimento do outro na sua alteridade. Então, né, lembrando, né, que eu falei da questão da alteridade também no outro vídeo, mas a alteridade, conceito muito legal, muito interessante para quem quiser pesquisar. Eu pretendo ler aí alguma coisa sobre Levinas, né, que é um grande nome que fala sobre isso, sobre alteridade, enfim, mas a alteridade é uma essência pura do outro, assim, é o que torna o outro diferente, né, enfim, é muito interessante, gosto muito desse conceito, muito legal mesmo. E ele fala basicamente isso, que a escuta é um dos principais meios, assim, né,
que proporciona essa possibilidade de contemplar a alteridade do outro e também de você ter a tua alteridade contemplada, né? Porque, querendo ou não, aqui a gente tá falando sobre relações, né? E relações, elas têm esse quê de reciprocidade também, querendo ou não, né? Aqui não especifica nada sobre isso, mas a questão aqui não é você buscar reciprocidade, mas sim você estabelecer uma conexão com o outro, né? E aí ele vai estar falando sobre essa questão que a tela, né, o meio digital, ele vai proporcionar ali de forma totalmente artificial essas atividades da escuta, do visual também, né, do olhar, da questão do olhar, vão ser transformados em hiperestímulos artificiais, porque também no meio digital tudo é excessivo, hiperestímulos assim, de informação, que ele vai estar falando muito na crise da narração, se não me engano, ele fala bastante sobre essa questão da informação excessiva, enfim, de tudo, assim, né, são elementos visuais, elementos auditivos, então o meio digital, o meio virtual, ele vai estar proporcionando muito de tudo, assim, muita coisa vidrada no si, né, no elemento, assim, em elementos que visam o narcisismo, né, então, basicamente, o meio digital, ele vai estar disponibilizando, assim, ele vai estar proporcionando esses excessos para que o indivíduo fique vidrado ali nesses hiperestímulos, usando aqui um exemplo um pouquinho bobinho, né, mas, tipo, por exemplo, mariposas, né, acho que é mariposa, não lembro, aqueles insetos que você vê que eles ficam na luz branca, assim, eles ficam ali se batendo na luz branca, por quê? Porque naturalmente na natureza deles, eles são configurados a seguirem a luz, né, então, só que eles não entendem, né, que aquela luz branca não é uma luz natural, e eles ficam sofrendo, eles ficam naquele transe do hiperestímulo, justamente por isso, porque não é uma coisa natural, e que tenta replicar uma coisa que é da natureza deles, entende? Então é basicamente isso, assim. Mas isso não tem, pode até prender o indivíduo, né, agora voltando aqui, né, para a questão do meio virtual, do indivíduo, enfim, isso pode até prender o indivíduo, mas não substitui o outro. É basicamente essa questão aqui, que pode até proporcionar um transe ali, prender a atenção da pessoa, porque ela fica ali vidrada em elementos narcisistas, né, coisas que competem a ela, né, enfim, mas não substitui a sensação, não substitui o contato com o outro, né. É uma coisa, assim, bem clara. E aí ele vai estar falando sobre a questão do papel da arte e da filosofia nisso. Eu vou trazer aqui 3 citações, na verdade, sobre esse tópico, que eu achei muito interessante ao decorrer da leitura. A arte e filosofia têm uma obrigação de desfazer a traição com o estranho, com aquilo que é diferente do espírito subjetivo, ou seja, libertar o outro da rede categorial do espírito subjetivo, restaurar a ele a alteridade que provoca estranheza e é digna do espírito. Arte pressupõe a autotranscendência. Quem tem arte em mente é esquecido de si. Esquecida de si, ela se entrega ao infamiliar e ao estranho. Então, realmente a arte e a filosofia como essas atividades, né, como essas redes assim, de apoio para o indivíduo ele se descolar de si mesmo, se descolar desses hiperestímulos e ter um momento assim de inspiração, né, de criação. Então é quando ele vai, querendo ou não, ele vai estar tendo que sair de uma certa caixinha que ele fica ali inserido, né, com os estímulos, com o meio de vida, com a rotina, enfim, com essas coisas, com uma vida cotidiana, né, como eu falei. E ele vai ter que sair dessa caixinha para que ele possa realmente se aprofundar em uma espécie de transe, né? Para ele conseguir criar, para ele conseguir se aprofundar, para ele conseguir entender essas questões. A arte e a filosofia são muito características disso. E falando mais especificamente dessa questão, né? Especificando, né? Aprofundando um pouco mais, ele traz a literatura. Só que assim, eu vou trazer um contraponto quanto ao que ele diz sobre a literatura. Porque ele diz assim, ó, que basicamente está ocorrendo uma crise da literatura porque não existe mais uma espécie de espírito inspirador e inovações significativas. E como isso revela a expulsão do outro, que ela acaba atingindo até mesmo a arte, né? Como um reflexo na arte, assim, visivelmente. E ele traz uma citação de Michel Butor, que diz: há 10 ou 20 anos não acontece quase mais nada na literatura. Há uma enchente de publicações, mas uma estagnação espiritual. A causa é uma crise da comunicação. Os novos meios de comunicação são dignos de admiração, mas eles causam uma barulheira descomunal. É justamente aquilo que eu falei dos excessos, né, do hiperestímulo, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a barulheira descomunal que ele se refere. Só que assim, vou falar bem sinceramente o que eu penso sobre isso. Ok, eu não acredito, pensando assim numa visão mais histórica, assim,
pelo que eu sei, pelo que eu já estudei sobre, mas eu não acredito que em momentos que estavam tendo ali escolas literárias, né, porque quando você estuda literatura, você vai ver ali que teve romantismo, realismo, parnasianismo, por exemplo, assim, né, só puxando, assim, tem esses momentos, né? Só que assim, a gente tem que ter na nossa cabeça que nesses momentos as pessoas não tinham plena consciência de que elas estavam vivendo ali uma escola literária. É o Zeitgeist da época, né? O Zeitgeist é aquele termo, acho que é do Hegel, né? Se não me engano, que fala basicamente sobre esse espírito do conhecimento, da cultura, do mundo intelectual de uma época, né? Basicamente, assim, a grosso modo, o Zeitgeist é isso, né? Eu não acredito, sabe? É porque assim, quando você pega pra tratar, assim, dessa forma tão generalista, assim, como ele trata, eu acho muito indelicado e incorreto, assim, porque provavelmente no futuro, porque assim, a história não é uma coisa de caixinhas, né? É uma coisa que concomitantemente, passado, presente e futuro, vão se alternando, vão se misturando ali, porque assim, o passado que a gente conhece é um reflexo do presente também, querendo ou não, porque muitas coisas que a gente aprende, por exemplo, no livro de história, é o que é mais relevante pro nosso presente, querendo ou não, então, que foi ali dado uma maior ênfase. E, enfim, que nem essa questão das escolas literárias. Na época, as pessoas não delimitavam, eu faço parte de tal escola, tá. Eles sabiam, sim, que eles tinham características nas suas obras, nas suas produções, beleza, sim. Mas, assim, como a gente delimita, assim, de tentar aproximar em história, assim, num período específico, isso é uma coisa, assim, que, tipo, por exemplo, terminou uma data, no outro ano, assim, opa, já sou outra escola literária, já vou mudar tudo aqui. Não é isso, não é assim que acontece, né? E eu acho que, sei lá, eu acho que é muito delicado, assim, você generalizar, assim, porque com certeza no futuro, assim, vai ter essa visão sobre o presente que a gente vive agora de uma época literária. Claro, hoje em dia é muito vasto, são muitas coisas, né, possibilitadas também, essa vastidão, possibilitada também pelo apuramento de meios de comunicação, enfim, tudo mais, mas com certeza vai ter alguma espécie de delimitação para estudo histórico, né, então eu acho, assim, que ele tratar, assim, dessa forma como se não acontecesse nada, como se tudo que fosse produzido fosse ruim, eu acho isso bem ruim, assim, eu acho uma leitura, assim, pobre da literatura contemporânea, assim, porque apesar de, sim, terem produções, assim, que eu particularmente não gosto, ainda acredito que existem tenho certeza absoluta que existem muitas coisas muito boas sendo produzidas, bons autores sendo pra vir aí já revelados, né, pra começar a escrever, então, porque é assim, né, é tudo uma constância, são processos, né, eu achei meio assim, sabe, essa visão, assim, que ele trouxe, achei sem noção um pouco, assim, mas enfim, dá de entender, né, porque ele fala sobre essa questão da expulsão do outro, só que ainda assim não faz sentido pra mim, sabe? Eu acho muito... você generalizar uma coisa que é extremamente ampla, assim. Então, pra mim, essa crítica não funcionou, assim. Não me desceu muito, assim. Porque, como eu falei, a história é uma coisa que ela vai se alterando. A gente faz a história no presente, sim. Em algum momento, porque... Como eu falei, as coisas, no passado, assim, as pessoas não viviam as coisas sabendo que aquilo era uma coisa ali, uma delimitação, um título, enfim, específico, né? Só viviam, faziam, enfim. Mesma coisa no presente, né? A gente não vive nessas caixinhas, assim, eu acho, não sei, né? Talvez eu tenha entendido a questão que ele trouxe errado, mas essa foi a minha leitura, né? Então, pelo que foi dito ali no livro, né? Pelo que estava escrito, essa foi a leitura que eu tirei. Achei que a crítica dele foi... um pouco, assim, redundante, um pouco falha, né, de fato. Enfim. E aí ele vai tá tratando a poesia e a arte como esse recurso como meio e como consequência, né, como meio e como fim da busca pelo outro, né, porque a poesia e a arte, elas podem sim ser uma forma de alcançar o outro, mas sim um resultado desse alcance que teve com o outro, sim. E aí, como eu falei, essa questão, assim, narcisista do mundo virtual que ele proporciona para o indivíduo, ele acaba afastando mais o outro, porque essa aproximação desesperada que o indivíduo busca, né, pelo meio virtual, ela é inorgânica, né, ela não vai estar proporcionando ali um acolhimento, ela vai estar robotizada, ela não é genuína, até de classificar. E achei legal também que ele trouxe aqui sobre essa questão
Duas frases eu gostaria de trazer aqui como quase fechamento do vídeo que ele trouxe. Apenas o escutar pode curar, que me lembrou o pensamento do Jacob Moreno, que é pai do psicodrama, que é uma vertente da psicologia que trabalha muito a importância do coletivo. É muito legal, pesquisem mais sobre se tiverem interesse. E a outra frase a ferida é a abertura por meio da qual o outro entra. Achei muito legal e realmente reforça essa ideia do Jacob Moreno, que tem uma frase basicamente que ele fala assim, que nós nos ferimos e nos curamos nas relações. Então é justamente isso que o Byung-Chul Han vai estar trazendo aqui. E ele também fala sobre o impacto do tempo, né, desse gerenciamento de tempo visando sempre a produtividade e como não se dedica mais o tempo ao outro. O tempo à escuta, como eu falei anteriormente. E os reflexos disso na política, realmente. Achei muito legal essa parte também, que como a política era para ser um meio em que o privado ele se dissolvia no público, mas o que está acontecendo é o contrário, né? Então tá sendo o público dissolvido no privado, né? Que é realmente esse reforço no individualismo, nesse pensamento individualista, nesse modo de vida individualista. E muito interessante. E para finalizar, uma última citação das minhas anotações em oposição ao tempo do si, que nos isola e separa, o tempo do outro promove uma comunidade. Ele é, por isso, um bom tempo. É isso. Obrigada por ter visto o vídeo. Até uma próxima.